Grandes mistérios e mitos. As histórias que agora o mundo pode conhecer. Os mistérios de Tutankhamon. De início eu não conseguia enxergar nada, mas à medida que meus olhos acostumaram-se à luz, pude ver os detalhes do aposento. Animais estranhos, estátuas de ouro. O brilho do ouro estava por toda parte. Com essas palavras, Howard Carter descreveu a maior descoberta arqueológica de todos os tempos. Nada jamais igualou o esplendor e a magnificência da tumba que ele descobriu em 1922 no Egito, no Vale dos Reis. Esses estonteantes artefatos enchiam a tumba de Tutankhamon, o obscuro faraó da 18ª dinastia. Antes que Howard Carter descobrisse seu túmulo, sabia-se de Tutankhamon apenas através de alguns objetos sem muita importância expostos em museus. Nada tão grandioso, mas a partir de novembro de 1922, seu nome tornou-se uma palavra conhecida. Tutankhamon virou sinônimo de egiptologia. Transformou-se também em personagem de uma lenda criada em torno de uma maldição. Afirmava-se que ela traria a morte a quem violasse sua tumba. A desgraça recairia sobre qualquer ladrão ou arqueólogo que perturbasse o sono de 3.000 anos do faraó Tutankhamon. Há muito tempo, Howard Carter era fascinado pelo Vale dos Reis. A necrópole real, encravada na terra árida de um vale calcinado pelo sol, fica a 960 quilômetros subindo o rio Nilo, no Egito Superior, próximo à pequena cidade de Luxor. O vale era um cemitério discreto para alguns dos faraós mais conhecidos no novo reinado, que durou de 1577 a 1085 a.C. Para garantir a segurança dos seus restos mortais e dos tesouros enterrados com eles, os faraós foram colocados em tumbas escavadas na rocha árida ao invés de em grandes pirâmides de pedra. As famosas pirâmides do Egito haviam se tornado uma atração óbvia demais para os ladrões de túmulos. Em 1914, Howard Carter começou as escavações no vale juntamente com George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. O conde era um amante da arqueologia que passava muito tempo no clima quente do Egito depois que um acidente de automóvel o deixou com a saúde fragilizada. Carter era o administrador de campo de Carnarvon. Ele era um autodidata de temperamento forte que chegara ao Egito pela primeira vez em 1892. A maior parte dos arqueólogos acreditava que o Vale dos Reis já havia revelado todos os seus segredos, mas Carter estava convencido de que algumas áreas ainda não haviam sido examinadas, pois estavam cobertas com restos de escavações anteriores. O palpite de Carter estava certo, mas ele teve que esperar até o início de novembro de 1922, quando descobriu os degraus na rocha que o levariam a Tutankhamon. No 12º degrau, ele encontrou uma porta lacrada. A porta ficara escondida até então pelos restos das cabanas de trabalhadores erguidas durante a construção da tumba de Ramsés VI. Ela tinha um selo, o selo de Tutankhamon. Carter cuidadosamente registrou a entrada que havia descoberto. Em seguida, ele telegrafou a Carnarvon, que chegou ao Egito em 24 de novembro. Com ele veio sua filha, Lady Evelyn Herbert. A escavação foi reiniciada e Carter descobriu que a porta ao final da escada mostrava sinais de ter sido aberta e novamente lacrada. Teria a tumba sido roubada?
A porta foi removida e depois retirados 9 metros de pedras deixados na passagem para deter os ladrões. Entre as pedras, Carter descobriu esta bela cabeça do jovem faraó Tutankhamon. Carter avançou pela passagem até uma segunda porta bloqueada. Ela também mostrava sinais de ladrões de túmulos. Ele preparou-se para um desapontamento. Com as mãos trêmulas, fez um orifício na porta grande o suficiente para que pudesse iluminar o outro lado. Ansioso, Carnarvon perguntou: "Você está vendo alguma coisa?" E depois de uma agoniante pausa, Carter respondeu: "Estou. Coisas maravilhosas." Os tesouros que os dois homens encontraram na antecâmara foram o início de uma série fantástica de descobertas. À medida que Carter e sua equipe aprofundavam-se em períodos sucessivos de trabalho, traziam à superfície objetos cada vez mais belos. Mas foi somente no outono de 1925 que Carter encontrou o próprio Tutankhamon. O corpo do faraó estava no interior de uma série de esquifes ricamente decorados, como uma boneca russa envolvida em joias e ouro. Sobre a cabeça, ombros e peito do corpo da múmia de Tutankhamon havia uma máscara da morte revestida de ouro. As bandagens foram removidas e o rosto de Tutankhamon foi visto pela primeira vez depois de 3.000 anos. O exame científico da múmia estabeleceu que o faraó morrera entre as idades de 18 e 20 anos. O professor Douglas Derry, que examinou o corpo, encontrou uma pequena ferida perto da orelha de Tutankhamon. A causa de sua morte continua sendo um mistério, mas a possibilidade de assassinato permanece. Grandes Mistérios e Mitos volta já no Discovery Channel. Titanic, Domingo Discovery. Apresentado pela Mastercard, patrocinador oficial da Copa do Mundo França 98. Mistérios e Mitos está de volta no Discovery Channel. Houve um mau presságio quando Carter abriu a tumba. Um pássaro engaiolado na entrada de sua residência em Luxor foi devorado por uma naja, a serpente que cospe fogo nos inimigos do faraó. Notícias do incidente rapidamente espalharam-se pela cidade. Teria a naja do rei morto demonstrado sua ira pela violação do túmulo do seu mestre? O primeiro a morrer foi Lord Carnarvon, aos 57 anos de idade. Ele não viveu para ver a face de Tutankhamon. No dia 6 de março de 1923, Carnarvon foi picado no rosto, provavelmente por um mosquito. Quando se barbeava em sua suíte no Hotel Winter Palace, em Luxor, ele cortou uma pequena bolha que se formara sobre a mordida. Segundo um de seus colegas, uma mosca egípcia extremamente suja pousou no ferimento e o infectou ainda mais. Carnarvon adoeceu. Ele foi levado ao Cairo, onde o envenenamento e a pneumonia instalaram-se. Lady Carnarvon voou da Inglaterra às pressas. O mundo aguardava para saber o destino do festejado aristocrata arqueólogo. A novelista Marie Corelli divulgou um alerta de que o pior dos castigos recai sobre os invasores de túmulos lacrados. Logo depois, no dia 5 de abril, Carnarvon faleceu. Afirma-se que no momento em que Carnarvon morreu, na madrugada do dia 5 de abril, todas as luzes do Cairo se apagaram. Esse foi o primeiro de vários eventos sinistros que se seguiram à sua morte e alimentaram os rumores da maldição de Tutankhamon. 6 meses depois de fotografar Carter retirando o primeiro tesouro, Carnarvon estava morto. Mas qual foi o mistério da morte de Carnarvon? Ele já não era um homem forte e ficara ainda mais fragilizado pela excitação que veio com a abertura da tumba. Mesmo assim, a lenda das luzes que se apagaram no Cairo quando Carnarvon morreu foi confirmada pelo Alto Comissariado do Egito, o ilustre marechal de campo Lord Allenby. Aparentemente, Allenby questionou o engenheiro encarregado do fornecimento de energia elétrica quanto ao ocorrido, mas não havia explicação.
A suspeita de que havia mais na morte de Carnarvon do que uma mordida de mosquito infectada encaixava-se no imaginário popular sobre o Antigo Egito. Satisfazia uma expectativa arraigada de mal sobrenatural ligado a uma civilização antiga e distante. Uma civilização que no final do século XIX estava sendo explorada não apenas por arqueólogos, mas também por uma nova casta de turistas ricos. A partir daquele momento, a morte de qualquer pessoa, mesmo que remotamente ligada a Carnarvon, a Carter e a descoberta da tumba, era apontada como evidência gritante do longo braço dos faraós. E parecia haver evidências de sobra. Em setembro de 1923, o irmão mais moço de Carnarvon, Aubrey Herbert, morreu repentinamente após uma cirurgia para extrair alguns dentes. Um dos primeiros visitantes da tumba foi o príncipe Ali Kamel Famidi. Ele foi assassinado pela sua esposa no Hotel Savoy, em Londres. O secretário de Carnarvon, Richard Battle, morreu inesperadamente de trombose coronária. Seu pai, Lord Westbury, cometeu suicídio pulando de seu apartamento no 7º andar de um prédio em Londres. No seu enterro, o carro funerário atropelou e matou uma criança pequena. Arthur Mays, do Museu Metropolitano de Nova York, era o braço direito de Carter e estava presente na abertura do sarcófago de Tutankhamon. Sua saúde decaiu e ele morreu em 1929. Arthur Weigel lembrou aos leitores do jornal Daily Mail que aconteceram coisas muito estranhas ligadas às escavações em Luxor. Sir Arthur Conan Doyle, o criador de Sherlock Holmes, declarou que acreditava na maldição. Arthur Weigel estava bem a par das lendas que cercavam os antigos deuses do Egito e da força que elas exerciam sobre uma imaginação ativa. Alguns anos antes da Primeira Guerra Mundial, Weigel tornara-se amigo de um artista norte-americano, John Lyndon Smith. Ele passara a vida reproduzindo meticulosamente as pinturas das paredes dos templos e tumbas do Vale dos Reis. Smith era fascinado pelo faraó herege Akhenaton, que tentara substituir o culto do deus Amon-Ra pela adoração do Deus único simbolizado pelo Sol. O quartel-general dos sacerdotes de Amon-Ra era o grande templo de Karnak, nas proximidades de Luxor. Quando Akhenaton morreu, eles se vingaram. Ele tornou-se o equivalente do Antigo Egito a alguém que nunca existiu. Akhenaton foi apagado da história oficial e sua alma amaldiçoada a vagar para sempre. No verão de 1907, John Lyndon Smith decidiu acabar com essa maldição e pediu ajuda a Weigel. Eles escreveram uma peça que planejavam encenar no misterioso anfiteatro natural que haviam encontrado no Vale das Rainhas. A esposa de Smith, Carina, faria o papel do acusado Akhenaton e a esposa de Weigel, Hortense, também tomaria parte. Parecia tudo muito divertido, mas a peça nunca foi encenada. No dia 23 de janeiro de 1908, Weigel, Smith e suas esposas reuniram-se no anfiteatro de pedra para um ensaio. Quando os nomes dos antigos deuses foram invocados, uma feroz tempestade de granizo rasgou os céus, dispersando os serviçais nativos. Mas o pior estava por vir. Naquela noite, Carina sofreu fortes dores nos olhos. Hortense adoeceu com cólicas estomacais. Amon-Ra visitou-os em sonho, golpeando com seu mangual as partes adoentadas de seus corpos. As mulheres foram levadas às pressas a um hospital e lá o diagnóstico foi de que Carina tinha um tracoma grave. Hortense foi operada e quase morreu. Queriam os deuses lembrar a esses mortais de sua fragilidade? Ou seria a quase tragédia apenas uma coincidência? Há tempos, Carina reclamava de problemas nos olhos e Hortense estava no início de uma gravidez difícil. Mas a dramaticidade desses eventos teria efeito sobre Arthur Weigel. Como qualquer egiptologista que se preze, Weigel conhecia as elaboradas precauções tomadas para guardar o faraó após a morte. A cruz ansata era o sinal da própria vida. Em eterna vigília, à porta da tumba do rei menino estava Anubis, o deus com cabeça de chacal que no Antigo Egito era o guardião dos mortos.
Uma centena de reproduções de Tutancâmon estavam prontas a responder como servos quando os deuses lhe pedissem para executar alguma tarefa. Grandes mistérios e mitos voltam. Após a morte, Tutancâmon viveu como um herói conquistador. Embora jamais tenha puxado uma arma, seus feitos militares, retratados na tumba, assumiram vida própria. Poderia o faraó do além-túmulo golpear seus inimigos? Em 1934, o egiptologista norte-americano Arthur Winlock discordou. Ele ressaltou que das 26 pessoas que estavam presentes na abertura da tumba, 6 morreram nos 10 anos seguintes. Das 22 que testemunharam a abertura do sarcófago de Tutancâmon, apenas 2 haviam morrido. As 10 pessoas que viram a retirada das faixas da múmia continuavam vivas. Howard Carter, que deveria ser o alvo primário da suposta ira do faraó, morreu do mal de Hodgkinson em 1939 aos 64 anos de idade. O mal de Hodgkinson é uma doença rara e afirma-se que Carter morreu um homem solitário e desapontado. Mesmo assim, passaram-se 17 anos e parece que a maldição demorou um pouco demais. Harry Barton, o homem que fotografou todos os detalhes da tumba e do que ela continha, só veio a falecer em 1940. Lady Evelyn Herbert, filha de Carnarvon e uma das primeiras pessoas a entrar na tumba, viveu até 1980. O professor Derry, que abriu a múmia com seu bisturi, viveu até a idade bastante madura de 87 anos. A maldição parecia seletiva demais. Há várias explicações pseudocientíficas para a maldição dos faraós. O jornalista Philip Vandenberg sugeriu que as tumbas dos faraós eram locais perfeitos para a proliferação de bactérias. Durante os séculos, elas poderiam ter desenvolvido formas desconhecidas e letais que afetaram os incautos arqueólogos. Os antigos egípcios eram peritos em venenos. Eles conheciam substâncias que não precisavam ser engolidas para tornarem-se mortais. Elas poderiam ser absorvidas através da pele. Pinturas podem ter sido tratadas com tais substâncias antes que as tumbas fossem fechadas e lacradas. Para que o ar circulasse, os ladrões de túmulos sempre faziam um pequeno orifício na parede da câmara mortuária antes de entrar. Howard Carter fez a mesma coisa, mas ele afirmou que o túmulo de Tutancâmon era asséptico. Talvez a mais estapafúrdia das alegadas demonstrações de força da maldição envolva um dos piores desastres da história marítima, o naufrágio do Titanic em 1912. No acidente morreram 1.500 pessoas entre passageiros e tripulantes. Os estudiosos do episódio sabem que em sua primeira viagem o navio colidiu com um iceberg no Atlântico Norte. Aqueles que acreditam na maldição dos faraós continuam convencidos de que a tragédia foi causada pela presença de uma múmia egípcia a bordo. Era o corpo de uma profetisa que vivera durante o reinado de Akhenaton, sogro de Tutancâmon. Um ornamento encontrado na múmia trazia o seguinte encantamento: acorde do sonho em que dormes e triunfarás sobre o mal que te foi feito. Uma coisa é certa, a sensacional descoberta de Howard Carter funcionou como um estimulante poderoso para a imaginação popular. Hollywood adora o sensacionalismo e avidamente abraçou a maldição dos faraós. Em 1932, os estúdios da Universal produziram A Maldição da Múmia, um filme de horror em que Boris Karloff estrelava como a enfaixada ameaça sobrenatural. Esse foi o primeiro de uma longa linhagem de filmes sobre múmias. Quando os tesouros de valor inestimável da tumba de Tutancâmon foram levados ao exterior, o público que fez fila para vê-los conhecia tanto a lenda da maldição quanto a incomparável beleza dos objetos expostos. Mais de 3.000 anos depois da sua morte, Tutancâmon era um negócio lucrativo. Os guardas de segurança fecham as portas à sombra da cruz ansata, o símbolo da vida. Mesmo em meio ao empurra-empurra da multidão, o conteúdo da tumba que levou Tutancâmon à vida após a morte tem o poder de levar a imaginação do visitante a uma viagem no tempo, como fez com Carter e Carnarvon mais de 70 anos antes.
Sua misteriosa beleza impressiona até ao observador mais cético. Em 1972, a máscara dourada de Tutankhamon foi embalada para ser levada à Inglaterra. Lá ela seria exposta no Museu Britânico em Londres, comemorando o 50º aniversário da descoberta de Carter. A preciosa carga chegou em segurança e a embalagem foi cuidadosamente aberta. Havia quase tanta tensão no ar quanto em 1925. O encarregado da operação no Egito era o diretor-geral de antiguidades do Museu do Cairo, Dr. Kamal Mehrez, de 52 anos de idade. Ele acreditava ser a prova viva de que a maldição não existia. Mas no dia em que os transportadores chegaram para levar a máscara de Tutankhamon, Mehrez morreu de ataque cardíaco. O falecimento do Dr. Mehrez poderia ser visto como mais uma da longa lista de mortes inesperadas e às vezes espetaculares de pessoas ligadas a Tutankhamon. Para os que acreditavam na maldição dos faraós, ela trouxe mais uma prova dos perigos de se mexer nos restos mortais e relíquias que os acompanhavam em sua eterna viagem após a morte. Teriam realmente Carter e Carnarvon sido vítimas da maldição? Carnarvon foi, sem dúvida, atingido mesmo antes que as bandagens fossem retiradas do rosto do faraó. Mas Carter, que sempre riu da ideia da maldição, viveu mais 17 anos. Seria a lenda fruto da animosidade de Arthur Weigall contra Carnarvon e Carter? Weigall morreu de febre no Egito. Isso era uma ocorrência bastante comum, mas lhe valeu a honra de tornar-se a vítima número 21 na lista negra do Rei Menino. Tutankhamon foi enterrado há mais de 3.000 anos. Pode ser que se passem outros 3.000 antes que enterremos o mito de sua maldição.